E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar aqui de técnico, não naquele formato de vídeo que eu fiz falando sobre, de uma forma geral, sobre cada um dos times, mas hoje entrar de uma forma específica para falar sobre o Napoli, que anunciou aí na última semana Massimiliano Allegri, experiente treinador, como seu novo técnico, novo comandante. Vamos lembrar o Allegri, que foi demitido do Milan, né, no final de 2025, 2026, após a decepcionante final de temporada aí dos Rossoneri, que não conseguiram se classificar para a Champions League. O Allegri acabou sendo demitido juntamente com vários componentes ali da direção esportiva do Milan. E nesse vídeo a minha intenção é passar uma geral aí pela carreira do Allegri, esse técnico aí, que é um dos mais vitoriosos na história recente da Série A, mas que vem acumulando aí trabalhos ruins nos últimos anos. Eu acho que não tem nenhum problema a gente falar isso, porque são trabalhos bem decepcionantes e algumas críticas são bem válidas. Eu não quero aqui falar sobre, deveria aposentar, não sei o quê, porque eu acho que não é um debate saudável para a gente fazer, é um profissional que merece respeito, mas vamos falar, pontuar, fazer algumas ponderações do que eu acho desse trabalho do Allegri no Napoli. Aliás, sobre Napoli, sobre Allegri, a gente deve ressaltar o Aurélio De Laurentiis, né, o dono aí do Napoli, juntamente com Giovanni Manna, que é diretor esportivo, que fizeram essa escolha. Giovanni Manna, que aliás trabalhou com Allegri na Juventus. E inclusive já não é de hoje que a gente viu essa especulação do Allegri, inclusive na última temporada, né? Ficava ali se o Conte fica ou sai, a gente viu o nome do Allegri rondando, ele acabou fechando com o Milan, mas de toda forma já era alguém que estava aí no radar do De Laurentiis para ser o novo comandante do Napoli. Antes de falar especificamente sobre o Massimiliano Allegri, o Max Allegri, eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco dos bastidores da família De Laurentiis, que teve uma semana aí bem agitada no Napoli, não só com o anúncio de um novo treinador, mas também eu estou até com a matéria da Gazeta dello Sport aqui aberta. Vou até traduzir aqui para a gente ir falando junto aqui. E foi feito o quê? Uma operação aí do Ministério Público de Bari por supostos crimes de comunicação corporativa falsa e falência fraudulenta, né? Vamos lembrar, a família De Laurentiis, né, que é dona do Napoli, também é proprietária do Bari, um time tradicional aí também no futebol italiano, já jogou Série A e foi rebaixado na última temporada da Série B, vai jogar a Série C. E no Bari, quem representa, né, o De Laurentiis lá é o filho dele, o Luigi De Laurentiis, e foi aberta aí essa investigação por supostas, né, crimes contábeis, né. A gente teve ali por realização de buscas tanto nas instalações do Bari quanto no Napoli e da Filmauro, que é ali a empresa do De Laurentiis, né. Vamos lembrar que ele mexe com esse mercado aí do cinema, o empresário Aurélio De Laurentiis. Então eu trouxe aqui essa notícia, o que mostra que essa semana está sendo uma semana bem movimentada aí para a família De Laurentiis, e não tem relação direta, né, com o trabalho do Allegri no Napoli, mas de uma forma indireta acaba afetando, porque é o dono do Napoli também que está envolvido nisso. Tem ali a questão da transferência do Caprilli, que está sendo investigado, que hoje é goleiro do Cagliari e tudo mais. Então, só para passar aí essa questão de bastidores aí do, da família De Laurentiis, que é dona do Napoli, volta a falar, fazem ali um trabalho muito bom no Napoli, né, de recuperação, é um clube saudável, mas no Bari a gente tem visto aí não só sendo criticado aí pelo rebaixamento do clube, né, que não vem conseguindo se manter competitivo nem na segunda divisão, mas também por essas questões que a gente acabou estourando agora nessas investigações. E para mostrar aqui, ficar tudo completinho, o Napoli soltou uma nota ontem, junto com o Bari e com o De Laurentiis, né, Aurélio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis, alegando ali a surpresa, né, com os mandados de busca expedido pelo Ministério Público de Bari, que foi cumprido ontem, na terça-feira. Eu estou gravando na quarta, né? E aí eles falam sobre a questão do Elia Capri, eles se defendem aqui é, e se mostram aí convictos de que rapidamente será esclarecida a situação. De todas formas, vamos aguardar, mas é só abrir esse parêntese grande aqui para falar um pouco sobre esses bastidores aí do futebol italiano, envolvendo aí o Napoli, o Bari, a família De Laurentiis, que é proprietária de clubes relevantes, e do Napoli, que foi campeão outro dia italiano, um time muito sólido administrativamente, em que pese o De Laurentiis ser aí um dono assim, que sempre está envolvido em algumas polêmicas aí, de vez em quando, mas então vamos aguardar aí no âmbito dessas investigações. Passando aí para
Aliás, antes de entrar nisso, a gente tem a questão das multipropriedades no futebol italiano, sendo cada vez mais aí, tentando coibir ela. Nós temos aí até um período, inclusive, para que os clubes possam, os donos de clubes, né, que possuem mais de um clube, possam estar vendendo as agremiações para que só tenham uma, né, porque para não ter esse conflito de interesse. A gente viu há poucos anos atrás a Salernitana, que tinha ali envolvimento com o Cláudio Lotito, dono da Lazio. A Salernitana subiu, precisou ali é, ser colocado ali sob uma administração especial para encontrar ali dentro de um prazo um vendedor, e no fim das contas acabou conseguindo, eles acharam um vendedor, não, acharam um comprador para o clube, né? E no fim das contas eles acabaram conseguindo. Inclusive nós tivemos aí nas últimas semanas o Claudio Lotito comprando a Redina também, que está ali na Série D italiana, e pelas notícias não, foi confirmada a compra, né? Foi oficializado. O Lotito aí cada vez mais na mira dos torcedores da Lazio, que cada vez mais criticam ele, e isso aumentou ainda mais com a compra da Redina, né? Ele vai colocar ali um investimento inicial para o time tentar subir para a Série C, e o time subindo, ele vai ter que acabar vendendo ela ou a Lazio. Imagino que ele vai optar pela Redina, porque a Lazio já está no comando há tanto tempo, né? E é uma fonte aí de renda mais importante, mais relevante para ele. Mas de toda forma temos que aguardar. Então, feito esse parêntese bem grande aqui, eu não queria nem ter falado sobre tanto tempo sobre isso. Vamos entrar então no campo e bola, falar sobre o Massimiliano Allegri, que é o novo técnico do Napoli. Assinou um contrato aí até 2029, algumas temporadas aí de Max Allegri em Nápoles. O Allegri que surgiu muito bem ali no Cagliari, né, na Série A e tudo, depois ele foi treinar o Milan, foi campeão italiano, e apesar de ter tido um desgaste ali na reta final, o Milan naquele período ali já era o Milan da era Berlusconi, já com muitos problemas, com a falta de investimento, o Milan jogado às traças, com diversas questões internas problemáticas. O Alegre acaba saindo e assume a Juventus ali, substituindo quem? Antônio Conte, que é agora, que saiu, deixou o Napoli, né, após essa temporada, que vai ser substituído aí de novo pelo Massimiliano Allegri. Ele chegou na Juventus, até com uma certa desconfiança, mas conseguiu fazer um trabalho espetacular. Foi aí campeão italiano, campeão de Copa Itália, finalista de Champions League duas vezes, bateu na trave. E foi muito marcado por um trabalho extremamente sólido, né? Um técnico que conseguia ser flexível, conseguia ser adaptável. E o Allegri, ele se valorizou muito ali na Juventus, como um dos principais técnicos, não só italianos, mas também do futebol europeu, de 2014 a 2019, que ele ficou na Juventus. Eu estou com o Transfer Market aqui aberto, para quem é, tenha curiosidade, só para pegar os números mesmo da carreira do Allegri, os últimos times que ele passou. E depois que ele sai da Juventus ali em 2019, era a Juventus, que tinha um Cristiano Ronaldo ali. Então, quando a Juventus é eliminada pelo Ajax ali, na Champions League, ficou muito a sensação, olha, a Juventus tem que tentar uma outra proposta de futebol, né? O Alegre e seu pragmatismo e tudo, não tá dando certo. Então a Juventus acaba optando ali pela saída do Alegre, e a Juventus acaba passando por diversos é, percalços depois disso, troca de técnico, até o próprio Alegre voltar ali em 2021. A Juventus acaba recorrendo para ele de novo, ali já tem um outro contexto interno, administrativo, de uma Juventus que já estava de sair do Cristiano Ronaldo e tudo. E o Alegre volta, só que a segunda passagem do Alegre é bem fraca. É, uma Juventus que até teve um ou outro jogo marcante, eu diria que contra o Chelsea, campeão europeu, foi o principal, porque foi uma atuação muito sólida da velha senhora. Só que, no geral, a Juventus caiu cedo em fase de grupos de Champions League. Foi um time pouco criativo, um time extremamente pragmático, diria até demais. E de um Alegre que mostrou um pouco mais de uma pobreza tática mesmo para armar o time. E o Alegre acaba saindo ali num contexto de brigas internas nos bastidores também. A Juventus que já tinha o Gunther ali na direção esportiva, o Alegre acaba saindo ali com a imagem arranhada com a direção, porque a própria Juventus também vem passando por períodos muito conturbados internos. E o Alegre assume o Milan em 2025. Ele fica ali um ano sem trabalhar. E aí assume o Milan precisando voltar à Champions após um trabalho muito decepcionante, muito ruim, que começou ali com Paulo Fonseca, depois teve o Sérgio Conceição. O Milan acaba apostando um Alegre, que seria ali um nome de segurança para o Milan voltar à Champions League, ser competitivo no cenário italiano de novo. Só que o trabalho do Alegre, ele até começa bem, o Milan tem uma invencibilidade importante, relevante, que a gente, inclusive no perfil, eu destaquei, que o Milan estava jogando ali um futebol, eu diria que não agradável aos olhos, mas um futebol que estava conseguindo resultado.
Só que vai caminhando para a reta final da temporada, o Milan simplesmente para de jogar. A reta final foi muito, mas muito ruim mesmo. Um Milan extremamente engessado, parecia um time sem até mesmo aspecto anímico do Milan. O Milan parecia que estava jogando ali completamente perdido, sem saber o que fazer em campo, né? Eu acho que não é exagero dizer isso. Era um Milan que muitas vezes se defendia, mas apenas por se defender. Não tinha ali uma estratégia muito bem definida. Foi um time que foi muito limitado na temporada. A gente viu vários jogadores fazendo temporadas bem ruins. E aí eu acredito que tem a ver não só com a má fase técnica dos jogadores, mas fase física, mas também por um Alegre que não conseguiu encontrar um sistema de jogo ali que conseguisse desenvolver todos os jogadores ao mesmo tempo, né? Enfim, esse trabalho no Milan foi totalmente esquecível. A gente tem visto aí o Ibrahimovic, que é consultor de gestão aí do Milan, criticando, né? Dando as indiretas aí, que está comentando a Copa do Mundo lá na Fox dos Estados Unidos. Ele deu umas alfinetadas no Alegre. E hoje, na apresentação do Rubem Amorim, que é o novo técnico do Milan, a gente viu o Cardinale, que é o proprietário do Milan, falando nessa ideia do Milan sempre jogar para frente agora, o que dá também para entender como uma alfinetada no Alegre, que eu acho que não tem segredo para ninguém, é um técnico bem pragmático, bem resultadista, e eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que o Alegre foi um grande treinador do recorte recente da Série A, um dos melhores que eu vi aí. Eu gosto eu pelo menos gostava, né, dos últimos trabalhos dele, antes ele de voltar à Juventus pela segunda vez. Depois disso, eu já concordo, eu inclusive tenho criticado bastante ele no perfil por estar abraçando demais um time com uma pobreza de ideias muito grande, que não tem muito ali dentro de campo, não sabe muito bem o que fazer quando as coisas dão errado, um time que vem mostrando até mesmo uma limitação tática. O Alegre, ele não era isso, né? Ele era um técnico que mostrava uma certa flexibilidade, e nos últimos anos a gente viu um Alegre um pouco mais preso, um pouco mais inflexível, e isso, sem dúvida alguma, acho que acaba atrapalhando também. Mas enfim, de toda forma, fica aí a curiosidade para a gente ver ele no Napoli. Por falar em Alegre, né, eu tenho aqui a informação. Ele é o primeiro, né, que defendeu o Napoli como jogador e vai treinar ele na era dos 3 pontos por vitória na Série A. Tá aqui a tradução, é a fonte do Opta Paulo. E também para falar ainda sobre o Napoli, um pouquinho de bastidores. O Napoli anunciou aí, em comemoração ao centenário, que irá completar em breve, o novo uniforme principal para a temporada 2026-2027, e ficou aí bem bacana mesmo. Eu até trouxe informação aqui, fica aqui o tweet do pessoal e o perfil, a recomendação do perfil do pessoal do Napoli Brasil, que faz um baita trabalho aí cobrindo o Napoli, explicaram ali os significados do uniforme e tudo. Recomendo que fiquem de olho aí no perfil para ficarem, né, atualizados sobre as informações do Napoli. Excelente perfil aqui no X. Voltando ainda para falar sobre Alegre, Napoli e tudo. Como eu falei, os últimos trabalhos bem abaixo, e uma janela do Napoli que ainda não aqueceu, porque a gente deve ver as saídas acontecendo antes de jogadores chegarem. Tanto é que o Napoli tinha um princípio de acordo com o Mário Hilla, um zagueiro, que fez uma bela temporada na Lazio, e o Milan acabou ultrapassando. Informações aí do Fabrício Romano já dão como certa a negociação. O Mário Hilla deve ir para o Milan e não para o Napoli. E era um zagueiro aí que o Allegri queria bastante no Napoli, acabou sendo ultrapassado porque justamente por conta disso vai precisar fazer as operações de saída, tá com o elenco bem cheio ainda antes de se atentar a esse mercado de entrada. Aí, por exemplo, a gente tem aí o Almar saindo fim de empréstimo, né? O Juan Jesus saindo em fim de contrato. O Højlund foi comprado em definitivo por um valor relevante e tudo mais. Além do brasileiro Alisson Santos também, que fez uma reta final de temporada, desde que chegou no Napoli, está muito bem, né? E ainda sobre o Alegre, né? A gente fica um questionamento. É uma bola de segurança, né, do De Laurentiis, ou ou irrita um pouco essa escolha por ser mais do mesmo, né? Porque é um técnico que vem de um trabalho ruim. O Milan não foi para a Champions League e agora o Alegre recebe a oportunidade de treinar um time na Champions League, né? Que ele não tinha conseguido esse objetivo com o Milan, com um bom elenco, né? O Napoli tem bons jogadores e herdando aí um trabalho bem sólido do Conte. Foi campeão italiano na primeira temporada, na segunda, em que pese ter decepcionado alguns jogadores contratados não terem rendido tão bem, o Napoli foi vice-campeão italiano, apesar de uma campanha muito ruim na Champions, é bom lembrar, mas de uma forma geral, um trabalho bem sólido do Antônio Conte. E agora fica essa escolha, né, do De Laurentiis, juntamente com o Giovanni Manna, do Alegre. Uma bola de segurança? Sem dúvida, porque é um técnico acostumado a treinar na Série A, acostumado com esse cenário do futebol italiano.
Então, incomoda um pouco por ser mais do mesmo? Também incomoda, porque, igual eu falei, o Alegre vem de temporadas aí bem abaixo, e é uma escolha aí que talvez os torcedores do Napoli vão passar bastante raiva aí com ele, se ele seguir o que foram os últimos trabalhos. Por outro lado, tentando fazer um contraponto, ele herda um trabalho sólido do Conte, assim como foi lá em 2014, e quem sabe ele possa aí, é, com esse terreno já preparado, fazer um bom período aí de trabalho no Napoli, receber um contrato importante aí por um bom período. Quem sabe, o Allegri não é um cara tão, digamos assim, exigente e até chato mesmo como o Conte, que costuma ficar pouco tempo em seus trabalhos, muitas vezes acaba tendo problemas ali internos. O Alegre não é muito nesse perfil, que pese ter trabalhado aí em últimos clubes aí com diretorias extremamente confusas. O que eu acho que pode ajudar no Napoli é ter justamente uma diretoria um pouco mais sólida, com um pouco mais né, de sabedoria, eu diria, para o que fazer no mercado, como montar o time com menos problemas, com menos confusão, com menos atritos internos. A gente vê aí Milan e Juventus novamente fazendo reformulações internas. O Napoli já tem aí uma estabilidade ali, principalmente desde o último título com o Conte. Então eu imagino que isso possa ajudar bastante a dar uma tranquilidade, um respaldo para que ele possa trabalhar melhor. Então, feito esses pontos positivos, pontos negativos aí, umas ponderações sobre o trabalho do Alegre. Vamos aguardar o restante do mercado, né? A gente deve ter algumas movimentações aí de julho para frente, agosto, saída, chegada, e é ver como que o Napoli vai se moldar aí sob o comando de Massimiliano Alegre. E é uma escolha aí, uma bola de segurança, mas que, repito, me incomoda pela falta aí até mesmo de criatividade dos times, né? Não dos times, né, mas do Napoli aí nessa questão por não ter buscado um outro nome, mas enfim, é um técnico extremamente vencedor, que já fez grandes trabalhos na carreira. Fica essa incógnita então, se a gente vai ver o Alegre, né, que parece que ficou no passado, ou se a gente vai ver aí o Alegre dos últimos anos, que fez trabalhos decepcionantes, nós veremos uma retomada da carreira dele. Vamos torcer para que sim, porque quanto mais técnicos aí fazendo bons trabalhos, melhor para o futebol italiano, para a Série A e para o futebol como um todo. Então vamos acompanhar aí. Em breve a gente volta aí para falar um pouquinho mais de futebol italiano. Já se inscreva aí no canal, comente aí o que que você acha, se foi uma boa escolha do Napoli, se vocês acham que também faltou um pouco de criatividade, ou se acham que ele é o cara certo ali para chegar justamente em um ambiente mais estável, para dar essa, nessa, como é que eu posso dizer, para concretizar aí um- uma era de maior estabilidade no trabalho ali no Napoli, no comandante do Napoli, se foi uma escolha de segurança correta, comentem aí, se inscrevam, curtam. Um abraço e até a próxima.